Olá, olá, eu saúdo a todos meus amigos e irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. É uma imensa satisfação estar recebendo você aqui mais uma vez em nosso canal Academia Preterista de Estudos, nosso programa Preterismo em Foco, com teu amigo e irmão Erivelto Soares. Vamos ficar juntinhos aqui em mais uma programação gloriosa, aprazível, de conhecimento do nosso Deus. Nossos programas visam tão somente trazer informações para você. Perfeitamente. Tudo que tange as questões relacionadas à escatologia bíblica já realizada. Porque é como sempre temos buscado apresentar aqui, que não existe nada de que se possamos apoiar-nos em profecias em andamento que ainda vão se cumprir. Não existe isso nas escrituras, tá certo? Embora há muitas superstições, há muitas colocações totalmente anacrônicas referentes ao tempo, isso é visível quando apresentamos os fatos, todos relacionados ao primeiro século da era cristã. Como hoje, vamos apresentar mais um argumento preciso quanto à questão da estátua que foi trazida ali no sonho de Nabucodonosor. Vamos tratar de Daniel capítulo 2, para a glória do nosso Deus. Com certeza mais um grande conteúdo. Desde já eu peço a você que não deixe de curtir essa live e compartilhar nas suas redes sociais de amigos, para aqueles amigos, parentes, aquele grupo de estudo que você faz parte, possam estar aqui conosco em mais um grande estudo para a glória de Deus. 20 horas e 2 minutos, 20 horas e 2 minutos, é ao vivo, é o programa Preterismo em Foco. Gratidão a todos vocês que já têm somado conosco, que vêm conosco até aqui, né? Estamos aí a um trabalho desenvolvido 2 meses, né? 2 meses de trabalho, e só temos que agradecer ao Papai do Céu por tantas bênçãos que Ele tem nos concedido, por essa porta aberta, o qual nós temos apregoado, trazido ensinamentos precisos e libertadores da graça do nosso reino. Perfeito? Maravilha? Tenho recebido aqui muitas pessoas gratas ao Senhor por essa verdade. Outros que ainda relutam, achando que estamos trazendo assuntos que não tem nada a ver com a fé cristã, que estejamos fazendo um desserviço para a fé cristã, e é nada disso, muito pelo contrário, estamos trazendo à tona questões que infelizmente a tradição tem negado aos filhos de Deus, dentro de uma percepção bíblica, dentro de todo um raciocínio, lógico do que tange a área da interpretação bíblica, considerando a exegese, considerando a hermenêutica, levando em consideração os fatos históricos, então o grego, perfeitamente. Então, estamos fazendo um trabalho louvável, não estamos aqui brincando, fofocando, falando mal de um, falando mal de outro, jogando palavra ao vento, tratando da vida alheia. Não, estamos aqui preocupados em trazer estudos, perfeito? Nosso trabalho aqui é totalmente voltado a estudos, que leve você a crescer um degrau a mais no conhecimento do nosso Deus, na verdade, para a glória do Senhor. Olha, muitas pessoas que até então, por mais que tinham conhecimento da graça, passaram a ter um entendimento cada vez mais amplo, uma vez que consideraram as questões da escatologia bíblica já realizada perfeitamente. Eu me lembro, 14 anos atrás, quando começamos aqui nas redes sociais, ainda havia aquela relutância, alguns irmãos achando que estávamos trazendo ensinos de João. Aí as pessoas atenaram para a verdade. Graças a Deus, hoje somos um grande grupo, um grande grupo de irmãos focados em trazer essa verdade libertadora em nome do Senhor. É a graça plena. Quando a gente fala de escatologia consumada, estamos considerando a graça plena de Deus manifesta aos seus filhos, perfeito? Eleitos e predestinados. Maravilha? É isso aí, meu irmão, minha irmã. Estamos juntinhos em mais uma programação, programa Preterismo em Foco, e eu vou, desde já, também pedir a você a tua encarecida colaboração. Se você puder nos ajudar, nos ajude através da sua contribuição solidária. Você vai ser um instrumento de Deus importante quanto a essa causa que estamos desenvolvendo aqui.
temos o QR Code disponível aqui, que você pode, né, escanear o teu celular e fazer a tua contribuição por lá, como também temos a nossa chave Pix, programa preterismoemfoco@hotmail.com, disponível, o qual você pode aí utilizar e nos ajudar colaborando com uma contribuição solidária, não importa o valor, que seja de coração, tá bom? É isso aí, para a glória de Deus. E temos também no nosso chat o primeiro fixado, também lá, a nossa chave Pix, o qual você pode fazer a tua contribuição de amor, caso você queira, caso você sinta o desejo, tá bom? Aqui não é nada forçado, não é nada obrigado, faça isso de coração, faça isso para a glória do nosso Deus. É importante que você faça de coração, tá certo, meu irmão? Minha irmã, já vou aqui dar uma passadinha com os meus amigos e irmãos que já vão marcando presença aqui no nosso chat. Vamos ver aqui os irmãos que vão chegando logo cedinho, marcando presença e mais essa noite gloriosa de quarta-feira, 20 horas e 6 minutos, já tem aqui comigo meu irmão Givanildo José Belo. Olá, boa noite a todos, eleitos de Deus, graça e paz, meu irmão, satisfação pela tua participação, minha amada Cíntia também, Barros participando conosco, e mais essa noite maravilhosa, esse irmão aí, ó, Givanildo José Belo, que na graça de Cristo nos concedeu a graça, né, de poder comprar o nosso computador, né, tinha sido... entrou em curto, um defeito, e tivemos que comprar outro computador. Então esse irmão abençoado forneceu o seu cartão, aí estamos parcelando, foi parcelado o pagamento do computador, então é por isso que eu faço esse apelo para que os irmãos possam contribuir, porque agora dia 14 tem a segunda parcela e quanto a gente puder arrecadar será importante para essa causa, tá bom, meu irmão, minha irmã? Um abraço, meu irmão Givanildo, graça e paz, melhor noite, meu querido, em nome do Senhor. Também conosco, meu querido amigo e irmão Carlos Antônio. Olá, melhor noite a todos os eleitos do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, meu irmão, um abraço para ti, para minha amada Marineide Ribeiro e toda a comunidade aí de Caetés 1, meu irmão Fernando, a sua esposa, os irmãos abençoados que acompanham a nossa programação nesse momento, em nome de Jesus. Minha amada querida Vera Lina Candeias está sempre conosco aqui participando das programações. Graça e paz, irmão, graça e paz, minha querida, uma noite de bênção para ti e toda a família participando aí dessa programação, em nome do Senhor. Também conosco Joab Ferreira, graça e paz aos eleitos. Vamos aprender mais, vamos em frente, com certeza, esse é o intuito aqui do nosso trabalho. Aira Ribeiro, a paz eterna aos irmãos abençoados e eleitos de Deus. Melhor noite, minha irmã, satisfação pela tua participação nessa noite maravilhosa, o qual o Senhor nos concede e nos dá. Também conosco, comunidade da Nova Aliança, preterismo completo, só para quem honra e ama a Deus, crescendo na graça e na plenitude do conhecimento. Perfeitamente. Honrar a Deus pelas Escrituras é realmente falar daquilo que o Senhor disse que faria e fez. Perfeitamente, meu irmão. Então, nosso trabalho, o trabalho da escatologia realizada, né, que também é tratado de forma pejorativa como escatologia consumada, porque a intenção é diminuir as questões que tratamos aqui. Porém, a relevância ela é gritante diante daqueles que visam sempre a nos menosprezar os ensinos da escatologia já realizada, o preterismo completo. A gente vai fazer um trabalho de comparação de relevância, meu Deus do céu, fica realmente a desejar, porque as pessoas estão acordando, as pessoas estão tendo os olhos iluminados no coração e vendo que realmente o que estamos falando faz todo sentido. À primeira vista ficam assim meia contrariadas, mas aos poucos as pessoas vão se libertando e entendendo que o que o Senhor falou não poderia de forma nenhuma passar desapercebido. Ele disse: eu farei toda a minha vontade, e fez, e faz sempre. Glória a Deus, maravilha. Ira Ribeiro, vamos para mais uma aula gloriosa. Vamos em frente, minha irmã, satisfação sempre pela tua participação. Meu irmão Antônio Sérgio, olá, abençoados. Olá, meu querido, satisfação pela tua participação conosco. Nicanor de Souza, Bento Júnior, louvado seja o Eterno, no nome de Jesus. Boa noite, irmão Arivelto, irmãos, gratidão, meu irmão Nicanor, pela tua participação. Em nome do Senhor também, o canalizando, Gravatar, positivo e operante quanto à graça plena. Paz aos eternos, é isso aí, meu irmão, glória a Deus pela tua vida, maravilha, minha esposa aqui participando, dando seu boa noite, graça e paz, as moderações do nosso chat também comigo, meu irmão Amaro Fontes e família, a Marinalva, o Everton aí, Fontes, graça e paz a todos, graça e paz, meu irmão, satisfação sempre pela tua participação ao longo da semana aqui conosco, participando de mais um grande estudo, tá bom? Em nome do Senhor, Joab Ferreira, dizendo: amados, darei minha contribuição, gratidão de coração, meu querido
teu gesto generoso aí de querer poder também estar nos ajudando com essa causa, tá bom? Um abração em nome do Senhor. Everaldo Barros, graça e paz, meu irmão Erivelto, forte abraço, melhor noite, um abraço, meu querido Everaldo. Que bênção em ter o irmão aqui conosco participando nessa noite. Um abraço, meu querido. Satisfação pela tua participação. Minha querida amiga e irmã Valdenir Proença. Olá, abençoado. Dando sua graça e paz, como sempre, né? Dizendo que vai ser mais um estudo glorioso. Lá de Curitiba, Paraná, sempre conosco aqui nos nossos estudos. Com certeza, mais um estudo glorioso, edificante, pois iremos tratar justamente das questões relacionadas à profecia. É interessante que muitos teólogos falam da estátua de Daniel. Fazem toda uma interpretação quanto ao tempo dos impérios ali representados na estátua, porém deixam a desejar no que tange os pés da estátua. É perfeitamente isso. Eles deixam a desejar. Por quê? Porque a estátua, ela delimita o tempo. É interessante que o Senhor, ele revela o tempo do fim a um pagão, que foi o rei Nabucodonosor. Já parou para pensar nisso? É interessante que quando o rei Nabucodonosor ele tem um sonho e Daniel interpreta, em tempo nenhum o rei Nabucodonosor vai dizer, não é bem assim, está errado, eu não acredito nisso, isso aí não vai acontecer, isso é uma heresia, como dizem, né, quando falamos das questões do fim, mostrando o tempo exato. Não, ele teve a revelação, Daniel revelou a ele o tempo de todas as coisas sucederem, e ele ficou na dele, entendeu realmente o que o Senhor tinha para manifestar dentro do tempo o qual ele determinou. Aí fica o pessoal hoje, cristãos, pessoas que manuseiam as escrituras, que têm um entendimento de Deus, mas não querem de forma nenhuma aceitar o que o rei Nabucodonosor aceitou. Já parou para pensar nisso? É isso que vamos tratar aqui, mostrando que realmente o Senhor delimitou o tempo para o primeiro século. Daniel 2, ele leva-nos a uma percepção clara da escatologia bíblica para o primeiro século. Não tem nada para o século 21, não tem nada para os séculos adiante, não. Tudo no primeiro século. Perfeitamente isso, tá? Vamos entrar então no estudo aqui, mas antes eu quero mandar um abraço aqui para minha irmã Tereza. Deixa eu ver se é isso mesmo, é Tereza Antunes. Melhor noite, abençoados. Vamos viver melhor dessa noite, viver do melhor de Deus nessa noite. Perfeitamente, minha irmã Tereza, maravilha. Satisfação pela tua participação. Eu já vou chamando aqui os irmãos para que vocês se organizem, para que a gente possa mandar então o nosso estudo. Já compartilhou? Já deixou o teu link? Já deixou o link nas redes sociais? Vamos em frente então para mais um grande estudo para a glória do nosso Deus. Deixa aqui me preparar aqui então a nosso estudo, a gente entrar na tela e começar assim a nossa exposição de Daniel capítulo 2 para a glória do nosso Deus. Então, aqui as escrituras disponibilizadas, pois iremos ler esse texto aqui de Daniel capítulo 2, no versículo 42 ao 44. 41, para que melhor fique a leitura, do 41 ao 45. Preste bem atenção a cada detalhe que iremos trazer dentro desse tema tão importante, mas tão mal compreendido da questão escatológica do sonho de Nabucodonosor, tá bom? Vamos juntos então crescer no conhecimento de Deus. E diz o texto assim: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, ou seja, dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, por que ele fala de reis? Se antes ele está falando aqui de artelhos, dos dedos, porque os dedos representam os reis. Então está se referindo aos 10 reis. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino
que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, porque o reino espiritual, o reino de Deus, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Que o Espírito Santo do nosso Deus, no amor do Pai, de nome de Jesus Cristo, nos conceda o entendimento de sua verdade revelada em louvor da sua glória, e assim dizemos, graças ao nosso Deus. Meus irmãos, o texto já deixa claro que Daniel tinha feito entender ao rei, tá, todo o seu sonho. O texto é claro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Não seria naquele tempo, seria no futuro de Daniel, no futuro do rei. No momento, era a Babilônia que estava exercendo domínio. Então, ele seria algo futuro ainda. A cabeça da imagem do sonho do rei, da estátua, representava justamente o reino presente, Babilônia. Ali diz, olha, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho fiel à sua interpretação. Ou seja, o rei Nabucodonosor, ele entendeu o sonho. Deus o fez entender o sonho. O homem que não tem o Espírito Santo de Deus, o homem que não tinha parte no reino de Deus, o homem que não tinha relação alguma com Deus. Qual é o problema de nós, como cristãos, que temos o Espírito Santo de Deus, de não entender o que o rei entendeu por parte de Daniel, por ter explicado de forma gloriosa todo o sonho, e assim foi fiel à sua interpretação? Qual a dificuldade de não entender o que está tratando aqui os pés e os dedos dessa estátua? Porque todo o problema da interpretação dessa estátua, do sonho de Nabucodonosor, meu irmão, minha irmã, é justamente a parte dos pés e dos dedos. Qualquer bíblia de estudo, ela informa facilmente que os metais que são apresentados na estátua, mediante o sonho do rei, são referências aos 4 reinos dominadores da terra, antes do reino eterno de Deus ser manifesto. Tá? Então, não precisa a gente estudar detalhes desse sonho, porque todos sabem muito bem, tá bom? A cabeça de ouro representando o Império Babilônico, o peito e os braços de prata representando o Império Medo-Persa. Todos conhecem isso muito bem. Qualquer estudo que você vai ver aí no YouTube referente a Daniel 2 vão dizer a mesma coisa. O ventre e o quadril de bronze está representando o Império da Grécia. Todos conhecem muito bem isso. As pernas de ferro da estátua representam Roma. Ninguém pode contestar isso. Por quê? Porque foi exatamente assim que Daniel descreve a estátua ao rei Nabucodonosor. E ele verificou que era isso que ele tinha de fato sonhado. Ele não contestou. Ele não disse a Daniel, não, Daniel, não foi bem assim que eu sonhei. Não foi dessa forma. Está errado isso aí que você está dizendo. Não, ele não contestou. Ele realmente teve o significado exposto dentro da leitura que Deus deu a Daniel. Então ele verificou e entendeu. O problema é justamente que nós hoje temos a dificuldade de entender o significado dos pés e dos dedos. Tem tudo a ver com o primeiro século. Então eu não posso de forma nenhuma desligar o cumprimento relacionado aos pés e os dedos que não esteja dentro do tempo do primeiro século, ligado aos pés, às pernas da estátua que era de ferro. Muitas implicações são dadas na forma especulativa para ligar os acontecimentos ao nosso tempo. E aqui é que entra um problema sério na interpretação
desses pés com os dedos, meu irmão, minha irmã. Você vai na internet e começa a pesquisar e percebe que há um monte de gente dizendo que os 10 dedos representam as 10 tribos bárbaras que causaram a queda de Roma, né? Você vê pessoas que recentemente eu vi um estudo adventista falando que os 10 dedos são tribos, representaram as 10 tribos bárbaras que causaram a queda de Roma. Eles criaram uma forma de dar uma explicação plausível a algo que não está no sonho. E passando a entender as pessoas que era realmente algo revelador, não tem sentido. Outros dizem que os 10 dedos se refiram às nações da Europa Ocidental. Esse é um pensamento, né, majoritário dentro dessa ideia de que os dias se relacionam à Europa presente dos nossos dias. Outros dizem que os 10 dedos se refiram ao califado islâmico. Outros dizem que os 10 dedos se refiram a Roma restaurada. Roma será restaurada. O problema dessas especulações, meu irmão, minha irmã, é que os dedos e os pés estão ligados às pernas de ferro da estátua. Ou seja, se as pernas de ferro representam Roma, e todos entendem isso, né? Como é que os dedos dos pés da perna, do pé que está ligado à perna, não pode estar ligado ao primeiro século, onde estava o Império Romano? Porque ela tem que estar 20 séculos depois. Porque os dedos dos pés da estátua, como os pés da estátua, elas não estão ligadas ao primeiro século. Por que ela não deve estar ligada ao primeiro século se são de ferro? Justamente ligando-se às pernas de ferro. A estátua do sonho do rei Nabucodonosor, ela não estava com os dedos dos pés amputados, não, meu irmão, minha irmã. Não estavam amputados. A imagem não aparece com os dedos amputados, no sentido que a grande parte da profecia teria se cumprido e que os dedos dos pés estivessem ainda ligando-se aos pés em cumprimento de questões relacionadas à nossa realidade presente hoje. Não tem sentido se os dedos dos pés também são de ferro. Você está entendendo? São coisas que nós devemos parar para analisar bem e você vai realmente perceber que há um equívoco nessas especulações que são diversas. Os 10 dedos não são 10 nações, não se refere a nações, não se refere a Roma restaurada, ao império. Não tem como Roma se tornar de novo um império. É especulação, é teoria da conspiração. Não tem nada a ver com a Europa Ocidental. Tá bom? Os 10 dedos aqui estão representando 10 reis, ou seja, os 10 imperadores. Está claro aqui, Daniel capítulo 2, no verso 41. Você entende? Quanto ao que viste dos pés e dos artérios referentes aos dedos, né? Artérios significam dedos. Em parte de ferro, olha, ferro, né? Em parte de barro, de oleiro, perdão, e em parte de ferro, olha, em parte de ferro. Então, se o ferro faz parte da perna, as pernas são de ferro, e se refere a Roma, como é que os dedos eles não estão ligados a Roma imperial? Estão percebendo? É isso o erro dessa interpretação atual que se fazem do sonho de Daniel 2. Será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza, da firmeza do ferro, relacionado, né, ao Império Romano, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como diz aqui mais no versículo 43, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, né, acordo, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Aí conclui dizendo, mas nos dias destes reis, olha como ele chama a atenção, não são governantes
de nações atuais. São os reis, apontando para os imperadores romanos, uma vez que os dedos, tá? Eles são de ferro. É o Império Romano. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Um reino que não tem fim seria manifesto nos dias destes reis. Tá bom? Então não é o Império Romano que estaria em curso quando o reino eterno de Deus fosse estabelecido. Observe que essa passagem está intrinsecamente ligada a Daniel capítulo 7, tá bom? Para que você entenda que não há especulação preterista aqui nessa observação, não é especulação, não é forçação de barra, tem sentido. Daniel 7, você conhece a profecia, né, dos animais, onde Daniel também está tratando dos animais, referindo-se aos impérios que governariam a terra, tá? E no momento do quarto império que estaria em ascensão, é que o império, que o reino de Deus é implantado. Olha só, Daniel 7,7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal. Terrível, espantoso, referindo-se a quem? O Império Romano, é o quarto animal de Daniel 7. Todos sabem muito bem disso, né? Terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, diz a palavra. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Olha só, 10 dedos lá na estátua, agora 10 chifres, apontando para quem? Os imperadores de Roma, os imperadores romanos. Olha só o que ele vai dizer aqui no versículo 23 agora do capítulo 7 de Daniel, para a gente ganhar aqui tempo na nossa observação. Ele diz aqui, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, será futuro ainda, porque era a Babilônia que estava no poder, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará os pés, e a fará em pedaços. 24. Aí diz assim, os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão naquele mesmo reino, cujo qual tenham as pernas de ferro, é o reino, é o Império Romano, e depois deles se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, dentro desse império, Império Romano, perseguições aos santos, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, se dá no Império Romano, e os santos lhes serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, referindo-se aos 3 anos e meio da invasão e destruição de Jerusalém, que aconteceu de fato, historicamente registrado, quando Roma destruiu Jerusalém e pôs fim ao templo, onde não ficou pedra sobre pedra. Falou Joséfo, registra isso de uma forma excepcional no livro Guerra dos Judeus. Todos têm acesso a esse documento. Aí ele continua, mas depois se assentará o tribunal para tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, em meio às perseguições, aos maltratos, e que manifestaria assim a destruição de Jerusalém em 70, ocorrido num tempo totalmente conhecido da história, diz que um trono seria armado, haveria um grande julgamento, um reino eterno seria estabelecido, né? O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a um povo do santo do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Em consequência do reino do Império Romano, que era o quarto império,
representada aqui no quarto animal, lá na estátua dos pés, vendo dos pés, né, com os dedos. Diz a palavra que o reino eterno seria implantado. Aí você, quando vai para Daniel capítulo 2, você entende que está tudo bem ligado, uma coisa a outra, tá? Muito bem ligado. O que Daniel fala, né? Lá em Daniel 7, ele está falando a mesma coisa, já tinha falado muito antes aqui, com referência à estátua, Daniel 2,44. Mas nos dias destes reis, né? O Império Romano, ele diz: o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos antecedentes, até então, por causa do juízo final, tá? Onde o juízo traria a lume a toda a injustiça julgada da terra. E claro que as nações antecedentes seriam julgadas com o estabelecimento desse reino eterno, tá? Isso acontece no âmbito espiritual, porque o reino é espiritual, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que no monte foi cortado uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Olha, qualquer argumento que jogue os 10 reis para o nosso tempo hoje é pura especulação. São sofismas que são criados para que você fique imaginando que o cumprimento da estátua esteja ainda em curso. Não. O sonho não apresenta os pés da estátua com os dedos que foram amputados, não. Se cumpriu grande parte, por que não se cumpriu todo? Por que não se cumpriu tudo ainda? Por quê? Porque não querem aceitar que o reino é espiritual, não querem aceitar que o Senhor realmente estabeleceu o seu reino, o reino é presente. Não querem aceitar uma verdade que está nítida nas Escrituras, ao ponto do rei Nabucodonosor não questionar a interpretação do sonho que deu Daniel. Olha, não deixa de curtir a live, tá? Muito importante. Vamos fazer subir essa informação que é exclusiva. Até hoje, ninguém tratou dessa interpretação de forma que estamos tratando aqui hoje. Não deturpando, não criando uma nova visão, estamos dando a realidade. 10 dedos, 10 reis, nos dias destes reis, o Império Romano, os dedos eram de ferro, porque os pés eram de ferro. Então está falando de um reino único. Quando chega nos pés e nos dedos, relacionando os dias dos imperadores, os pés e os dedos apresentam-se misturada com barro, com argila. Por quê? Porque tem tudo a ver com Israel. O ferro misturado com barro ou argila, dependendo da tradução, né, parcialmente trabalhado pelo oleiro, é referência direto à união não bem sucedida entre Roma e Israel. Tá bom? Israel é isso o sentido. Ambos se uniram de forma promíscua, né? Porque era pura prostituição. Israel tinha esse convívio com Roma de forma promíscua, um acordo maligno, né? Israel foi infiel, a infiel de Deus, e se uniu a Roma no intento maligno de fazer com que eles pudessem viver uma vida agradável, ao qual ela seria bem sucedida. Lá em Apocalipse capítulo 17, você vê claramente como a visão que é dada para João está ligado tão somente a Israel e o cumprimento dentro do primeiro século. Apocalipse capítulo 17, no versículo 1 e 2, o que é que diz a palavra? Olha só. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças
e falou comigo dizendo: venho mostrar-te-ei o julgamento da grande prostituta meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. Estão percebendo? Estão entendendo como as coisas estão ligadas? Quando Daniel recebe a visão, ele é dito para ele que ele selasse o livro. Quando as profecias são trazidas para João, é dito para que João não selasse o livro, porque os tempos estariam próximos a se cumprirem. E isso deveria ser no primeiro século, porque se cedo o Senhor vinha sem demora, e tudo estaria próximo para se cumprir, dentro do tempo das 7 igrejas da Ásia Menor, não pode estar para 20 séculos depois, meu irmão, minha irmã. Essas são especulações da tradição. Tinha que ser naquele tempo, por isso que o tempo estava próximo. Por isso que João foi exortado a não selar o livro, no capítulo 22. Porque o tempo estava próximo, né? Apocalipse 22, 10. Se eu não me engano, né? O tempo é justamente isso. Perfeitamente, o tempo está próximo. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. 17, olha só o que diz a palavra. Ela se prostituía com os reis da terra, os 10 reis, representada nos 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, se prostituindo Jerusalém com eles, vivendo esse acordo promíscuo. E com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Aí vem falando acerca do julgamento dessa meretriz, né? A mãe das meretrizes, abominações da terra. E o que João diz que vê? Ele diz aqui, olha, isso aqui é tremendo, né? Olha que coisa interessante. João diz: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Eram os povos de Jerusalém, apoiado por Roma nas perseguições aos santos. Não temos outro rei senão César. Você se lembra? Foi isso. Foi eles que crucificaram a Jesus pelas mãos de Pilatos. Levou para ser julgado. Crucifica-o. Era Roma com Jerusalém unidos, vivendo a promiscuidade. E quanto, o que é que diz aqui? Quando ele viu a prostituta, né, se banhando com o sangue dos santos, embriagada com o sangue dos santos, quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ele ficou espantado, porque ele entendeu que era Jerusalém. Se fosse Babilônia, né, política, histórica, ele não iria se admirar. Por quê? Porque era uma nação inimiga já tinha, né, pego os santos, levado cativos. Por que ele iria se admirar? Não tinha como se admirar. Se admirou porque ele entendeu que era Jerusalém, o povo da aliança, Israel das 12 tribos. Ali vem falando aqui, temos um estudo aqui no canal acerca do julgamento da grande meretriz, tá? Ele vem falando aqui em todo o capítulo acerca disso. No capítulo 17, no verso 18, ele diz: a mulher que viste é a grande cidade, onde o Senhor Jesus foi crucificado. Lá em Apocalipse 11 você vê isso. Quem é a grande cidade? Jerusalém, que domina sobre os reis da terra, com a sua devassidão, com a sua promiscuidade, com a sua entrega de corpo, a sua prostituição. Ela dominava os reis da terra, porque ela fazia o que lhe agradava. Elas faziam por onde agradá-los. Prostituta. É por isso que ela foi identificada desta maneira, tá? Os dedos dos pés misturado com barro de lodo. Incrível isso aqui. Não tem como ligar os dedos para as nações referentes à Europa ocidental dos nossos dias. Isso é especulação. Não tem como ligar. Está tudo dentro do primeiro século. Ferro e barro não se misturam. O Império Romano estava bem presente nos dias de Jesus, enquanto ele exercia o seu ministério em Israel, até os dias em que ele realmente veio nas nuvens do céu, estabeleceu o seu reino. Isso acontece com a queda de Jerusalém,
como vimos em Daniel 7, 24 a 27, como também está em Daniel capítulo 2, no verso 45. Muito claro isso, tá bom? Temos vários estudos aqui no canal, deixei até aqui na descrição para você acessar e ver como está ligado essa questão de realmente Jesus ter vindo nas nuvens do céu em referência ao estabelecimento do seu reino, tá? No primeiro século, quando Roma ainda era império, nos dias dos imperadores. Não pode estar para além do primeiro século, meu irmão, minha irmã. São especulações que a gente vê hoje por muitos ministros, tá? Renomados, bem capacitados, né? Hoje pelas redes sociais. Não estão informando a verdade. Não estão sendo sinceros com as profecias. Não estão trabalhando com seriedade em prol de informar o que é certo. Estão dando uma versão que não é de Deus. Não é a versão que Daniel deu ao rei. Não foi essa versão. Daniel não se referiu às nações de nosso tempo. Não. Ele se referiu a um tempo totalmente claro, que seria nos dias daqueles reis do Império Romano, que era um quarto império, cujo as pernas eram de ferro. Aquele animal terrível que tinha 10 chifres, referindo-se aos 10 reis. E nos dias desse rei, Daniel 2, verso 45, tá bom? Isso aqui não é especulação, isso aqui é sério que estamos tratando aqui, embora muitos não aceitem mais e prefiram ficar com as especulações de vão morrer na especulação, e não vai haver nenhuma União Europeia baseado em uma moeda única, como se especulam. É especulação que é presente, né? Essas pessoas que falam essa bobagem vão morrer, vão passar dessa vida, e isso não vai acontecer, porque não teremos uma moeda única e um líder político mundial que esteja apontando para um tal anticristo que aparecerá em... Não, todos os cumprimentos proféticos aconteceram em 70. Daniel 12, 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, foi no dia do julgamento final, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho fiel à sua interpretação. Isso aconteceu em 70. A pedra é Cristo. Todos sabem muito bem disso. A pedra é Cristo. Toda a Bíblia de estudo diz isso no rodapé. A pedra não atingiu as pernas de ferro, mas os pés misturados com argila. Os pés com os dedos, nos dias desses reis. A pedra que é cortada do monte, o monte representa Israel. Tá? Temos várias passagens onde mostram que Deus se referindo aos montes como Israel. Jesus, ele sai de Israel, ele era dos judeus, fazia parte dos judeus. Quando a pedra é cortada do monte é porque Jesus veio dos judeus. E por conta dessa vinda em juízo, tudo sucedeu. Foi o juízo, foi o cumprimento. Por isso que o cumprimento do sonho do rei Nabucodonosor não pode estar para além do primeiro século. Jesus veio de fato nas nuvens do céu. Essa vinda foi espiritual. As pessoas estão aguardando por quê? Porque a sensação que tem é que Jesus tem que vir de forma física, montado num cavalo. Jesus era a pedra que foi rejeitada. Todos sabem muito bem disso, né? A pedra angular, essa pedra que veio nos dias, né, do tempo dos fariseus, nos tempos daqueles que rejeitaram a Cristo. Eles sabiam muito bem disso. A pedra rejeitada era Cristo. E ele veio em seu julgamento daquele povo. Não passaria aquela geração. Ele disse, não pode estar para o nosso tempo. E não passou de fato. Em 70, a geração de Jesus e seus contemporâneos ainda estava em vida. A qual não é a de hoje. Não é a de Israel de 1948. Não tem nada a ver. É outro povo. Faz parte de outro povo, não tem nada que esteja ligado a Israel das 12 tribos. Não existe isso. Mas tentam de toda forma e jeito especular
tentando ligar as profecias daquele tempo para os nossos dias, porque não querem aceitar que Jesus tenha vindo de fato, e essa vinda foi em julgamento, em juízo. Da mesma forma que Deus vinha no Velho Testamento, quando ele veio nas nuvens do céu, em julgamento de várias nações. Ele veio de forma física? Não, espiritual. Exercendo julgamento por meio de outra nação de cultura diferente. Foi assim quando Babilônia foi tombada pelo Império Medo-Persas. Deus veio nas nuvens do céu, nesse sentido. Foi assim que foi destruído o Império Medo-Persas. E todos os demais que já se passaram, temos estudo aqui falando sobre isso também. Então, tudo referente os pés e os dedos de Daniel 2 se cumpriram em 70. Tá? Tudo que venha para além desses acontecimentos de 70 são especulações. Se alguém defende que não se cumpriu, esteja em cumprimento, pergunta essa pessoa assim, mas a profecia, meu irmão, olha, a profecia lá não mostra que os dedos dos pés foram amputados, para que mais tarde, depois de 2000 anos, eles viessem a se cumprir, não. Estavam ligados ao Império Romano. Nos dias desses reis, não tem nada a ver de governos no tempo presente. Eram reis, imperadores. Israel, quando estava se prostituindo com os reis da terra. É o primeiro século. Não tem nada a ver com o nosso tempo. É pura especulação, tá? Pura especulação. Então chamo você a atenção, né? Homem de Deus, você que zela pelas escrituras, tá? Que você possa rever o seu conceito. Talvez você seja de uma instituição religiosa grande, né? O qual é incapaz de aceitar essa verdade, mas a verdade é de Deus. Ela não vai deixar de ser de Deus por conta de você não aceitar que seja a verdade. Ela não vai deixar de ser de Deus. Ela é de Deus. Tá bom? Vai ficar esperando, vai continuar aguardando, paciência, pode ir em frente. Mas a seriedade aqui não vai se cumprir nada em nosso tempo, porque tudo já se cumpriu e foi no primeiro século da era cristã. Então está aí mais um estudo maravilhoso para a glória de Deus, o qual você pode entender muito bem, tá? Que os pés e os dedos de Daniel 2 também teve o seu cumprimento em 70 e que não tem nada com as nações do nosso tempo, os governos atuais da Europa não tem nada a ver, tá bom? São especulações da tradição que não vai levar você a lugar nenhum. É só você ser realmente sensato, parar direitinho e entender que os pés da estátua, assim como os dedos, não estavam amputados, separados para se cumprisse uma parte até o primeiro século e se cumprisse 2000 anos depois o resto, não. Tudo era para se cumprir no primeiro século e sucedeu de fato como deveria suceder para a glória do nosso Deus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja em nome de Jesus. Está aí mais uma mensagem gloriosa, mais um estudo glorioso, né, que tão somente vem a nos esclarecer, tá certo? Um assunto que, infelizmente, a tradição, por mais que conheça, eles preferem ignorar. Ficou muito claro, né? Como mostramos dentro das Escrituras, que não há como a gente olhar as questões escatológicas do fim para além do primeiro século, meu irmão. Ficou nítido, né? Ficou muito nítido isso aí. Infelizmente ainda há aqueles que batem o pé dizendo que estamos errados, que estamos manipulando a verdade, mas está aí a comprovação que é bíblica, tá? Aí você assistiu e pôde comprovar isso muito bem para a glória do nosso Deus. Muito bem, é o programa programa Preterismo em Foco aqui na Academia Preterista de Estudos. Olha, só tenho que agradecer a você por estar conosco, né, nesse canal, fazendo valer esse entendimento na vida de muitos irmãos que estão conhecendo, porque você tem compartilhado perfeitamente isso, porque você tem se associado conosco nesse trabalho e por mais que as pessoas se mostrem avessa, chega um dia em que a verdade ilumina o entendimento. Foi assim comigo, foi assim com muitos irmãos, não vai ser diferente com esse teu amigo, com esse teu familiar,
não te preocupas com o tempo é de Deus, faz aquilo apenas que está ao teu alcance, que é fornecer o conhecimento. É o maior bem que o homem pode ter, é o conhecimento, porque uma vez o homem tendo entendimento, o conhecimento, ele não pode mais ser escravizado, tá certo? Não pode ser escravizado, ele vai procurar ser abatido, porque ele tem um entendimento, tá certo? Todo homem, toda mulher que tem um entendimento não é mais escravo do sistema religioso, e isso deixa o sistema religioso muito furioso. Mas o intento nosso é esse, é de trazer conhecimento para a glória do nosso Deus. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Maravilha? 20 horas e 50 minutos, é o programa Preterismo em Foco, chegando ao final, lembrando que temos a nossa nova playlist de vídeos de 1 minuto, agora em Mateus 24. Mateus 24 sendo ministrado no tempo de 1 minuto, para a glória de Deus. Fizemos aí a primeira parte, no versículo 1 ao 3, fizemos hoje no versículo 4 e 5, falamos a respeito dos falsos profetas, uma bênção de Deus. Para aquelas pessoas que não tem tempo, está sempre corrida, né? E você quer que ela possa estar familiarizada com esses assuntos, é só você compartilhar a nossa nova playlist, já disponível aqui no canal, do estudo de Mateus 24 em 1 minuto. Todos os dias estamos postando aí um versículo, fazendo uma exposição de forma breve, para mostrar às pessoas que realmente as questões de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e Apocalipse, todas estavam para o primeiro século da era cristã. Para mim um grande desafio, né, falar dessa questão em 1 minuto, mas tem sido uma bênção, né? Eu fiquei maravilhado em poder encarar esse desafio de forma maravilhosa, gloriosa, porque eu sei que muitas pessoas vão estar se libertando por esse conhecimento, né? Para a glória de Deus. E despertando assim muitas vidas para aquilo que as pessoas precisam conhecer da parte do Senhor, do que está escrito e o qual cremos. Perfeitamente, meu irmão? Não estamos aqui menosprezando a fé, por mais que as pessoas pensem que estamos, porque somos criticados, né, de heterodoxos, pessoas que falam tudo que não presta. Mas foi por causa desse trabalho aqui, para a glória de Deus eu falo, que um parcial preterista voltou a ser pré-milenista, não, pré-tribulacionista. Pois é, ele vinha combatendo no tempo da pandemia, e chegou uma vez que ele caiu em contradição, porque ele fez um livro falando de Mateus 24, todo cumprido em 70, mas ele entendeu, abriu os olhos e viu que se ele defendesse esse ponto de vista, que é a verdade, ele estava em contradição pregando o parcial preterismo, porque Mateus capítulo 24, no versículo 29 ao 31, fala da vinda do Senhor nas nuvens do céu, não é verdade? Então aquele verso, uma vez tratando da vinda do Senhor, reunindo os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, isso aí denota completamente o retorno de Cristo em glória, porque ali foi a reunião dos santos com o Senhor, estava dentro do primeiro século. Então ele entendeu que estava em contradição, trabalhando contra o preterismo completo, e ele achou melhor, para não dar o braço a torcer, porque ele vinha me perseguindo há um bom tempo, né? Ele me criticando, tentando me atingir, tentando me desequilibrar emocionalmente, atacando pessoalmente, eu na minha, como sempre fui, meu irmão. Eu não deixo nada me abater. Então, para a glória de Deus, fui seguindo, daqui a pouco o sujeito fez um livro, mas ele desfez do livro dele, voltou a ser pré-tribulacionista. Por quê? Porque ele não queria dar o braço a torcer por conta de orgulho. Ele preferiu voltar para o futurismo do que dizer, não, a partir de agora eu sou preterista completo, porque realmente faz sentido o que o irmão diz. Eu largo o preterismo parcial, porque realmente o preterismo completo faz todo sentido para a escatologia bíblica. Não há nada para se cumprir, realmente faz todo sentido. E descansar na verdade do Pai. Mas ele preferiu voltar para o pré-tribulacionismo. Graças a Deus que ele possa seguir a vida dele em paz, né? Também tivemos aí umas perseguições com um sujeito que tem uma revista aí, que queria toda forma e jeito defamar o meu trabalho, a minha vida particular. Cadê esse pessoal? Some, né? E eu estou aqui, para a glória de Deus, continuando fazendo o trabalho que tem despertado a muitas vidas para a glória do Senhor. E que venham mais, né? Porque só empolga a gente, só deixa-nos mais empolgados para mostrar aquilo que a tradição tem escondido, né?
para a glória do nosso Senhor. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Estamos chegando ao final, mas eu quero mandar um abraço aqui para os meus amigos que ficaram até agora conosco. Olha que bênção, deixa eu me ver aqui. Que bênção, hein, meu irmão? Adair Souza, graça e paz, mandando um abraço aqui para a irmã Rizomar, glória a Deus. Adair Souza, um abraço, meu irmão. Minha irmã Rizomar Oliveira, graça e paz, minha querida, melhor noite para ti, meu irmão Zito, toda a família participando conosco, graças a Deus. Meu irmão Carlos Antônio, amém, irmão Adair, interagindo com o irmão Adair, glória a Deus, que maravilha, os irmãos aqui interagindo, participando ao vivo, chegando ao finalzinho de mais um programa maravilhoso. Ele é de... Está saudando aqui, né, irmão Valnir Proença, lá de Curitiba, participando conosco, né? Ela deixou aqui já o seu parecer. Excelente explicação. É lamentável que pastores, líderes interpretam erroneamente essa profecia, né? Espero que um dia possam entender. Esse é o nosso labor, nosso trabalho, nosso intuito. Não é difamar ninguém, não é falar mal de ninguém, não é tratar mal ninguém. É buscar trazer conhecida a verdade que se desconhece das Escrituras. Por mais que eles tenham, mas não levam a sério essas questões, né? Preferem atacar de que parar e sentar e analisar, né? É o problema, esse é o grande problema, tá? Assim como você espera, minha irmã Valnir, também eu espero muito que isso aconteça um dia, né? Que muitos possam abrir a mente, o coração e passar a pregar aquilo que é a verdade do Senhor. Tirar o povo de Deus dessa ilusão de 2000 anos de uma vida que nunca vai acontecer, na verdade? Terrível, terrível. Tereza Antunes, irmão Orivelto, que verdade linda, maravilha, glória a Deus, minha irmã, glória a Deus pela tua vida, participação aqui conosco. Deixa eu me ver mais aqui, canalizando, claro como a luz do sol, glória a Deus, meu irmão, maravilha. Francisca das Chagas Alves de Souza, ensinamento glorioso, que acalma o coração de quem crê. Glória a Deus, minha irmã, glória a Deus, perfeitamente. Palavra de Deus, sem medo, né? Sem nada que possa te tirar da linha de raciocínio. Por quê? Porque fazemos aquilo que a Bíblia nos recomenda, né? O culto racional é trazer o raciocínio lógico das Escrituras, daquilo que a nossa fé imprime. Não tem como a gente olhar sem ter a percepção da verdade, uma vez que nos colocamos nessa disposição mental, na verdade, para a glória do nosso Deus. Minha irmã Veralina, dando o seu amém aqui, a sua passagem como sempre conosco. A graça de Deus, verdade, aqui participando também conosco nessa noite maravilhosa. Ele disse, uma boa noite, professor Orivelto, irmãos, esse assunto me interessa, graças a Deus, acredito que foi muito útil ao irmão aí, esse estudo, na verdade? Perfeitamente, né? Graças a Deus. Ela diz, Tereza Antunes, fica firme, irmão, Erivelto, graça, paz para todos os eleitos. Vamos em frente, com certeza, firme e forte, né? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meu irmão Antônio aqui participando, deixando o seu alô, né? Dizendo que as pessoas acham que é uma doutrina estranha, né? Realmente é estranho para os futuristas, realmente é uma doutrina estranha, né? Ailton Luiz de Lima, graça e paz, irmão Erivelto, um forte abraço, melhor noite, um abraço, melhor estudo. Glória a Deus, meu irmão, satisfação sempre pela tua participação aqui conosco na programação. Também o meu irmão Fernando, um abraço, meu querido, que participou aí ao longo da programação, devendo aqui o seu parecer, aqui no perfil de Juan Silva, amém. Um abraço, meu irmão, satisfação sempre pela tua participação, tá? Pra ti, família, esposa, Rosa, o irmão aí participando conosco, bênção de Deus. Maravilha, vou ficando por aqui, meus irmãos, um grande abraço, uma noite maravilhosa para todos vocês. E amanhã tem mais, hein? Amanhã, se Deus assim permitir, às meio-dia tem a nossa terceira parte da nossa série Mateus 24 em 1 minuto. E à noite, às 19h45, mais um estudo aqui disponível para a glória do nosso Deus. Um grande abraço, fique na paz de Cristo e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!